Olá, turma! No vídeo de hoje vamos fazer a correção da avaliação final da terceira unidade. Vamos iniciar aqui com o exercício 1, que trata sobre simetrias. E a questão pede para a gente identificar qual figura o segmento traçado, ou seja, o eixo, é um eixo de simetria de reflexão, tá? Então, a gente viu que a simetria de reflexão, ela funciona como sendo um espelho. Então, ela vai espelhar de forma igual toda a imagem do outro lado do nosso eixo, certo? Então, a alternativa que tem essa simetria é a alternativa B, tá? Então, alternativa B, a gente tem uma simetria de reflexão. Vamos avançar agora para a questão 2, que ainda trata sobre as isometrias, tá? E aí a gente tem aí, quer saber qual alternativa representa uma translação de 10 unidades da figura padrão. Então, a gente transladar 10 unidades, a distância de cada ponto, né, cada vértice da nossa figura, tem que ter 10 unidades em relação à figura padrão. E aí, a alternativa que tem essa opção é a alternativa C. Que observe que esse ponto aqui, que é o ponto final da nossa figura padrão, ele dista 10 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do ponto final da minha nova figura transladada. E se você for verificar todos os vértices, vai perceber que todos distam 10 unidades da figura padrão. Então, alternativa C. Ainda sobre isometrias, vamos avançar para a questão 3, onde a gente tem aí a bandeirinha azul como sendo a nossa figura padrão, né, a original, e temos algumas afirmativas. E a afirmativa correta é a alternativa E, que nos diz que a laranja é formada pela rotação da original. Então, essa figura aqui, essa bandeira laranja, é uma rotação da original, certo? A alternativa A diz que a rosa é rotação da original. Na verdade, a rosa seria uma translação da original e não uma rotação. A rosa é formada pela reflexão da original, também não, né? É uma rotação. A laranja é formada pela translação da original. Não, a laranja é uma rotação. E a lilás é formada pela translação da original. Também não, a lilás também é uma rotação da original. Então, alternativa E. A 4 trata sobre semelhança de figuras, né? Então, a gente tem aí dois polígonos semelhantes. E aí a questão quer saber a razão de semelhança e a medida desse comprimento aqui, x. Então, para a gente determinar a razão de semelhança, a gente faz a divisão dos lados correspondentes dos dois polígonos, certo? Então, quando a gente faz 6 dividido por 2, a gente vai encontrar 3. E se a gente faz 7,5 dividido por 2, que é o lado correspondente, né? São os lados correspondentes aí de ambas as figuras, dividido por 2,5, a gente também vai encontrar como resultado o número 3. Então, a razão de semelhança, a constante de semelhança aí é o 3. E aí, então, se é 3, ou seja, cada lado do meu polígono maior é 3 vezes o lado do menor. Então, se esse menor vale 1,5, esse x aqui é 3 vezes esse, então vai valer 4,5. Então, questão 4, alternativa C. Razão 3 e x mede 4,5. Questão 5, que era uma questão subjetiva, né, para vocês darem o valor. Então, dados dois polígonos semelhantes, determine a área do menor, sabendo que a área do maior é 64 centímetros quadrados e que a razão de semelhança entre os lados, entre os dois polígonos, é de 0,5. Então, se os dois polígonos são semelhantes, a relação que a gente tem entre da razão entre as áreas é que é o quadrado da razão entre os lados, certo? Então, se a razão entre os lados é 0,5, 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Então, a razão entre as áreas é 0,25, certo? Então, para a gente descobrir a área do menor, né? Se a gente já tem a área do maior, a gente teria que dividir a área do maior pela razão de semelhança entre as áreas, que nesse caso é 0,25. Então, isso vai dar
16 centímetros quadrados, certo? Avançando, a gente tem, na verdade, a gente multiplica, né? Desculpa, a gente multiplica a área do maior por 0,25. E a gente vai ter 16 centímetros quadrados. Vezes 0,25. E avançando, a questão 6, a gente tem aí que a área do azulejo quadrado, agora as questões, a partir das 6 são questões sobre áreas. A gente tem que a área de um azulejo quadrado de 13 centímetros de lado, qual vai ser a área? A área de um azulejo quadrado, a área de um quadrado é lado ao quadrado, certo? Então, a área aí seria 13 ao quadrado, que é igual a 169 centímetros quadrados. Então, questão 6, alternativa B. Dando continuidade, na questão 7, trata sobre triângulo, tá? Então, a gente tem um triângulo, a gente tem a área do triângulo, que é de 240 metros quadrados, e a altura de 80 metros. Então, a questão quer saber a medida da base. A gente sabe que a área do triângulo ela é calculada pelo produto da base com a altura dividido por 2, certo? Então, se a gente já tem a área, vamos substituir. Então, a gente vai ter 240 é igual a base vezes 80 dividido por 2. 80 por 2 dá 40, né? Então, a gente tem 240 é igual a base vezes 40. Logo, a base vai ser o quê? 240 dividido por 40. Ou seja, 24 dividido por 4 é igual a 6 metros, né? Aí tá dado em metros, 6 metros. Logo, a questão 7, alternativa D. Questão 8, tá pedindo a área de um losango, dada diagonal maior igual a 5 centímetros e diagonal menor igual a 2,4 centímetros. A área do losango a gente viu que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a gente faria 5 vezes 2,4 dividido por 2. E aí, vocês vão achar como resultado 6 centímetros quadrados. Então, questão 8, alternativa A. A 9, a gente tem aí uma figura, né? Que se a gente for dividir essa figura, a gente pode dividi-la em 2 trapézios, tá? Então, a questão quer a área dessa figura. Então, a gente pode ter aqui 2 trapézios, né? Um maior aqui embaixo e um menor em cima. Então, a gente calcularia a área desses 2 trapézios. Então, a área do trapézio vou chamar de 1 aqui e o trapézio de cima eu chamo de 2. Então, a área do primeiro trapézio vai ser o quê? A gente já viu que a área de trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser a base maior do meu trapézio mede 34. A base menor mede 24, né? Então, vai ser mais 24 vezes a altura, que mede 12, dividido por 2. Então, a área 1 vai ser 58 vezes 12 dividido por 2, que vai ser igual a 348. E a área do segundo trapézio, que é o trapézio de cima, vai ser base maior mede 12, então vai ser 12, mais a base menor mede 4, vezes 8, que é a altura do meu trapézio menor, dividido por 2. Então, a área do trapézio menor vai ser 16 vezes 8 dividido por 2, que é igual a 64. Logo, a área total vai ser a soma dessas duas áreas, 348 mais 64, que é igual a 412
centímetros quadrados. Então, questão 9, alternativa C, 412 centímetros quadrados. E para finalizar, a questão 10 tratava-se da área de um círculo, né? Círculo de raio igual a 250 metros. Então, a área do círculo é o produto de π pelo quadrado do raio, onde a questão pediu para a gente considerar π igual a 3,14. Então, a área ficaria 3,14 vezes 250 ao quadrado. Então, primeiro a gente determina quanto é 250 ao quadrado, certo? Primeiro a gente resolve a potência, que dá 62.500. Então, 62.500 vezes 3,14 vai dar 196.250, tá? E assim a gente finaliza a correção da avaliação.